Livro de Josué, capítulo 8, nós vamos ver como a cidade de Ai foi destruída. Insisto aqui, como já falei no outro vídeo, aqui é um momento de época, um outro contexto. Esse tipo de guerra a qual o Senhor ordena que o povo vá para a guerra já não faz parte mais da nossa realidade do que diz respeito a tomar terras prometidas, ok? Então é muito importante que você sempre leve isso em consideração. Outra época, outro contexto, outra realidade, certo? Nesse momento, Josué ele tinha que então avançar para a cidade de Ai, e aqui nós vamos encontrar algo muito interessante. Diferente do capítulo anterior, a qual Acã foi condenado porque tomou os despojos da guerra, neste caso, na cidade de Ai, o Senhor autoriza aqui o povo de Israel que eles pudessem ali tomar despojos, ou seja, até a extensão da destruição de uma cidade, a qual Deus havia ordenado que fosse destruída, é Deus que determina. Isso é algo que é para você ver o nível dessa aliança que Deus tinha com esse povo e essa riqueza de detalhes. Só que especificamente na cidade de Ai, você vai ver aquilo que nós chamamos de uma manobra militar muito bem orquestrada, né? O próprio Deus vira para Josué e fala o seguinte: vocês vão ficar posicionados em uma localidade para que vocês façam uma emboscada. E aí vocês vão atrair esse povo dessa cidade de Ai para a direção de vocês, e vocês vão fingir que vocês estão perdendo, que vocês estão fugindo, para que justamente eles saiam da cidade, vocês entrem na cidade e coloquem em fogo tudo, e aí vocês destruam esse povo, né? E foi exatamente o que aconteceu. O exército de Israel se posiciona em pontos estratégicos para fazer essa emboscada. Eles conseguem atrair então essa atenção dos homens da cidade de Ai, que vão em direção ao povo de Israel, como dizendo o seguinte: eles estão fugindo, vamos lá e vamos matar ele, de forma que todos os homens da cidade de Ai saíram da cidade para ir buscar esse povo de Israel. Olha que coisa doida. E aí em um momento, né, ali no versículo 18, para ser mais preciso, o Senhor diz a Josué o seguinte: olha, estende a lança que você tem na mão na direção da cidade de Ai, porque eu estou entregando essa cidade nas suas mãos. Então, aqui nós não estamos falando de um ato profético para ser reproduzido hoje, pelo amor de Deus, ok? Mas no momento que Josué ele estende essa lança em direção à cidade de Ai, o povo que estava escondido para fazer a emboscada, eles surgem, entram na cidade de Ai, coloca fogo em tudo e volta para matar os homens da cidade de Ai. E foi desta forma que mais uma cidade foi entregue na mão do povo de Israel. É muito interessante que também aqui na palavra de Deus diz que Josué ele não soltou essa lança enquanto não matou todos os homens. É muito claro que quando Deus ele dá essas direções, nós temos que fazer, né, aqui no caso de Josué, cumprir essas direções até o fim. E se há um versículo na palavra de Deus que nos dê essa ênfase, dizendo que ele não parou enquanto ele não tinha que ter acabado, esse é primordialmente um ponto para as nossas reflexões, né? E muito mais interessante é que assim que acaba todo esse cenário, assim que essa cidade é destruída, há um momento de edificação de um altar. Então, lá quando nós lemos os outros textos aí do Antigo Testamento, que vem antes de Josué, nós vamos ver que havia uma ordenança, né, dentro da lei de Moisés, para que um altar de pedras toscas, né, pedras que não tinham sido trabalhadas, fosse usadas para ser feito um altar diante de Deus. Após essa vitória esmagadora em cima desses homens de Ai e tomada dessa cidade, então foi feito desta forma: colocaram um altar em memorial do Senhor. Segundo a palavra de Deus, esse altar está lá até hoje. E aí nós vamos ver que o Josué ele lê todo o livro da lei de Moisés para o povo. E muito mais interessante, no último versículo deste capítulo, não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, para as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Ou seja, de tempos em tempos, nós falamos muito disso nas outras reflexões, nos outros livros do Antigo Testamento, as leis eram lidas para que o povo se lembrasse daquilo a qual Deus havia ordenado a este povo. E é muito interessante que após uma vitória desta forma, mais uma cidade que foi entregue não sem esforço na mão do povo de Israel, um altar fosse colocado ali em memorial ao Senhor, né? Diz a Bíblia que a cidade de Ai foi reduzida a cinzas, e assim está até hoje, e foi feito este altar, e este cerimonial da leitura de todos os livros da lei que nós já falamos diversas e diversas vezes, traz a este povo um lembrete de quem está fazendo tudo isso de fato é o Senhor. Coloca-se a ênfase na santidade, na aliança que Deus fez com este povo, porque estas são as coisas que o povo de Deus nunca pode se esquecer.
Então o que nós podemos refletir é justamente isso, que aquilo que Deus dá para nós fazermos, nós temos que fazer sim, até o fim. É muito importante sabermos que todas as conquistas, vitórias, derrotas que enfrentamos, problemas que enfrentamos, nós sempre temos que ler a palavra de Deus, porque este é o memorial para nós hoje. Nós não podemos nos esquecer. E mesmo nos dias das grandes dificuldades, tem certas coisas que nós nunca poderemos esquecer e que sim, o Senhor está conosco, mesmo nos dias das guerras.